Bom, eu tô com o Robson aqui da Gup. Robson, te apresenta aí rapidamente. O que tu faz na Gup aí? Fala pessoal, eu sou Robson, sou CTO da Gup, sou um dos fundadores também, então eu cuido de toda a parte de tecnologia, transformar em realidade, né, o que o produto planeja e o que a gente tem de estratégia de negócio. E tem muitos desafios aí bacanas aí pra gente compartilhar, muitos erros, muitos acertos aí que dá para compartilhar com a comunidade aí. Ah, que legal. Deixa eu fugir do roteiro já aqui, Robson, pra gente falar. Porque assim, já falei com bastante gente aí na área de tecnologia, tu também, né? Mas especificamente o teu papel de CTO, assim, eu tenho bastante dúvida, porque eu conheço o CTO que mete a mão na massa e que está codificando com o time, né, o dia inteiro, e tem o CTO que tem um perfil mais gerencial e tudo mais. Na Gup, em qual disso que tu fica, assim, em qual dos lados, ou tu atua em todos os lados? Isso era bem técnico, né? A primeira versão da plataforma eu fiz tudo, fiz front, back-end, a parte de inteligência artificial, né? Que é o diferencial da Gup, que na verdade o meu background é mais de Big Data, inteligência artificial, e eu tive que aprender desenvolver web, back-end e tudo para conseguir entregar a primeira versão. Então no começo era eu sozinho, aí depois foi contratando devs, aí eu contratei front-ends, porque meu grande fraco foi mais a parte de front-end. Aí eu tocava back-end e tudo, e projeto, enfim. E depois a coisa, só que na medida que a empresa foi crescendo, eu fui ficando menos técnico. Só que aí teve um momento que eu tive que virar a chave porque o time já estava muito grande. Hoje a gente está passando de 50 pessoas no time de engenharia. Se pegar engenharia e produto dá até mais e, sei lá, até o final do ano aí a gente está contratando, deve passar de 70. Então chega num momento que você já tem um monte de gente técnica boa para tomar as decisões, e o papel que você acaba tendo que assumir é mais manter a turma motivada, feliz e produtiva, digamos assim, né? Então eu acabei me envolvendo e mergulhando muito, porque a parte técnica eu já dominava, eu tive que estudar e mergulhar muito na parte de gestão de pessoas, de como deixar as pessoas motivadas, processos. Então digamos que nos últimos anos, talvez 2018, 2019, eu mergulhei muito a fundo na parte de gestão. E agora que eu já estou conseguindo criar uma estrutura que já está começando a andar sozinha, eu já estou tendo pessoas de mais alto nível ali, alto nível no sentido de lideranças. Eu não gosto muito dessa coisa de hierarquia, né? A hierarquia nossa é bem rasa, digamos assim, mas como eu tenho muitos liderados, eu estou começando a promover pessoas para heads de tribos que vão me ajudar, então eu estou começando a voltar a meter a mão na massa. Não entregar feature necessariamente, mas apoiar o time nas decisões arquiteturais, na hora de planejar uma feature, tentar planejar essa feature já pensando um pouco no futuro, para ela ser reutilizável, esse tipo de coisa. Sub-feature é muito difícil. Hoje o código já está gigante e eu não estou no dia a dia, eu demoraria mais do que qualquer pessoa do time. Mas com certeza o meu apoio maior é pensando em questões arquiteturais, em como é que a gente vai... porque às vezes a pessoa não tem o contexto inteiro. Então, eu sabendo que essa funcionalidade ela vai poder resolver o problema do outro time lá, a gente no futuro vai ter um próximo time no ano que vem que vai poder usar partes desse módulo também. Então, nesse tipo de coisa, eu acho que o apoio acaba agregando muito mais do que ir lá escrevendo o código. Mas eu sinto bastante falta porque acho que programador é apaixonado, né? Então, eu sempre fui apaixonado e sempre a minha programação hoje é muito mais automação do meu dia a dia. Eu faço relatórios de gestão e tudo, eu automatizo tudo, e faço umas brincadeirinhas de final de semana, esse tipo de coisa, mas meu dia a dia, digamos que é bem mais gerencial. Ah, muito legal, Robson. Bom, então já que tu falou ali, acho que só um parênteses, né? Tu falou da parte de gestão, isso daria uma outra série aí, né? Porque Sim. acho que bastante gente com dúvidas, assim, e também querendo entender, né? Como que funciona de verdade, assim, né? Pegando uma experiência, assim, na prática, né? Mas o foco aqui dessa série vai ser a arquitetura, tu já deu uma introdução, então vamos começar, assim. O que tu poderia começar falando sobre como que funciona a parte de arquitetura aí na Gup, então? Sim, eu acho que tem quando a gente começa projetos, assim, a gente fica às vezes muito com aquela sede de entregar alguma coisa e às vezes algumas pequenas mudanças na organização do seu código
que não vão gerar muito custo no começo podem ajudar muito no longo prazo. Então, e às vezes se você não se planeja muito nesse começo, você pode ir crescendo e depois a coisa vira um emaranhado ali que você se complica, e eu já cometi esse erro. Então, então assim, o que é arquitetura, né? Como que a gente vê a arquitetura dentro da GUP? Uma definição boa de um livro do Clean Architecture é que a arquitetura, o objetivo dela é reduzir o esforço humano para desenvolver um sistema e para manter um sistema. Então a ideia é que você organize o código, organize os sistemas, os componentes de uma forma que possam ser reutilizáveis, que sejam fáceis de dar manutenção. Então é fundamental você já desde o começo pensar nessa arquitetura. Só que você tem que tomar muito cuidado. Porque quando você começa um projeto lá no começo da GUP, se eu tivesse pensado muito em arquitetura na primeira versão, provavelmente a gente não teria sobrevivido. Porque a gente estava validando o modelo. Só para você ter uma noção, em 2017 a gente lançou a 5ª versão da GUP. E a gente começou em 2015. Então, na verdade, em 1 ano e meio mais ou menos, a gente refez 5 vezes. Até para validar o modelo. Joga fora, não, cara, esse modelo aqui não tá legal. E não é modelo que eu digo de código, de tecnologia, é modelo de negócio mesmo. Então a gente foi para um lado, não deu certo, pivotou, foi para outro, e a gente reescrevia, a gente começou com Python, que é mais o meu background, e depois a gente reescreveu o Node. A gente fez uma série de coisas que a gente estava buscando validar o modelo de negócio. Em 2017 a gente achou um modelo legal, tanto é que a gente lançou essa versão, a empresa começou a crescer muito. Se você pegar o gráfico de venda, depois que a gente lançou essa versão, disparou as vendas, porque a gente achou qual que era o fit de mercado ali que a gente queria achar. E a partir daí, a plataforma começou a crescer muito, e já não dava mais para você parar e refazer tudo. Já ficou grande demais, e já começou a ter compromisso com o cliente, uma série de coisas. Então, o que eu recomendaria para a pessoa no comecinho do projeto, valida do jeito com o mínimo de esforço possível. Gerador de código, mockup só tela, que você clica, coisas clicáveis, que nem tem banco de dados, não tem nada. Que eu acho que para validar a ideia você também não pode ficar gastando muita energia, porque você pode gastar muita energia para jogar fora na semana seguinte. Então, acho que validou a ideia, beleza, você já está com o modelo, aí você começa a pensar um pouco numa visão arquitetural. A gente paga um preço caro, porque em 2017 a gente não pensou na visão arquitetural, a gente começou a só desenvolver, e depois a gente teve que trabalhar isso, teve que correr atrás para organizar a coisa, porque chegou no momento que ficou aquele emaranhado. Então, o que eu recomendaria validou, não se preocupa com isso enquanto você está validando seu modelo, achou seu modelo, aí para e reflete e fala assim, cara, vamos desenhar, vamos fazer a coisa um pouquinho mais organizada, e uma boa arquitetura permite que você tome decisões mais drásticas no futuro. Então você organizando, separando bem as responsabilidades, separando bem, botando as fronteiras, que depois a gente vai entrar um pouco mais, né, no que são essas fronteiras e tudo. Você consegue tomar decisões, por exemplo, de qual é o banco de dados, qual é o framework, até o framework, você consegue deixar essa decisão para o futuro. Então, acho que a partir do momento que você tem um modelo validado, já vale a pena você parar para pensar em arquitetura. Muito bom, eu acho que essa é a grande luta, assim, né? E eu acho que isso vem com o tempo, assim, né? A experiência tanto da pessoa que está por trás, ou da equipe, ou da empresa, né? Mas eu concordo plenamente, assim, e vejo isso também, assim, ao longo da minha carreira também. E é muito difícil isso, na real, assim, né? De conseguir pesar as coisas, né? E também, acho que eu atrelo também para contribuir pro papo, a perfil também, né? Tem perfil de pessoa que desenvolve, que consegue fazer algo muito rápido, né? E esse perfil pode ter sido adquirido também, né, ao longo do tempo, da carreira e tal. Mas eu ainda vejo que essa é uma das grandes dificuldades. Assim, a gente tem esse tipo de dificuldade até hoje, assim, nos times, né? E às vezes até a gente tentando, quando vai fazer alguma coisa nova, né? E às vezes é preciso até se policiar mesmo, assim, de não... Peraí, o que a gente quer fazer? A gente quer validar uma coisa, então a gente vai fazer aqui da melhor maneira que dá para conseguir validar, né? Mas essa chave, assim, eu acho que esse é um ponto-chave mesmo, até para empresas maiores, que sei lá, que tem outras áreas envolvidas, assim, e tal. Eu tava lembrando, enquanto tu falava aqui, lembrando também de empresas grandes que eu trabalhei, que era uma dificuldade imensa, assim, né? Muitas áreas envolvidas, e marketing, não sei o que. Qualquer decisão envolve várias pessoas, né?
Sim, e aí quanto mais hierarquia também, acho que acaba contribuindo, né? E aí tu fica naquilo, e aí fica naquela... Pô, mas já estamos aqui há 3 semanas decidindo qual vai ser o banco de dados. Pô, se tivesse feito com Mongo ali, tivesse feito com, sei lá, local storage no navegador, né, já teria resolvido, validado o problema e, pô, bola pra frente. Então achei muito legal o relato de vocês, assim, pô, várias versões, vários testes e, pô, a Gup tá aí pra mostrar que é assim mesmo, é assim que o negócio funciona, né? Sim, e realmente, por exemplo, a gente começou com o Mongo e depois a gente migrou para Postgre. Então, e eu lembro que a primeira versão foi assim, cara, precisamos fazer rápido. Eu falei, cara, eu não quero preocupar com migração de dado, não quero preocupar com nada, eu quero salvar o dado em algum lugar e qualquer estrutura sem precisar fazer join. Eu lembro que foi esse o mindset, eu usei o Mongo por causa disso. Eu já conheci o Mongo, que eu trabalhei com o Mongo antes, esse era o meu objetivo. Então eu falei, cara, esse vai ser o mais rápido possível. Eu lembro que a gente levantou, cara, uma plataforma em 2 meses e meio mais ou menos, com tudo, cara, tudo que a gente precisava. Obviamente era bem simples, principalmente a parte de front, era renderizado no servidor, não era nem um single page app, era bem... Mas ele já fazia bastante coisa. E se eu tivesse... Porque a gente fechou um cliente, a gente estava validando com mockup. Era Balsamic, não sei se você conhece. Você faz um mockup, aí você pode falar assim, ó, aqui é um botão que você clica, vai para outra tela. Era assim que a gente validava. A gente apresentou para cliente assim, falei, cara, o cliente falou, cara, isso daí me atende. Aí a gente falou, opa, agora a gente tem que desenvolver esse negócio. E o cliente falou, ó, eu pago, mas, pô, preciso pelo menos uns 2 meses e meio, alguma coisa já. Aí eu vi muitas madrugadas ali fazendo essa primeira versão. Só que eu já sabia que essa primeira versão não seria a versão final, porque apesar da gente já ter fechado um cliente, ainda tinha muita coisa para aprender sobre o modelo de negócio, sobre como que o nosso produto ia resolver o problema. Pra você ter noção, hoje a gente se posiciona como uma plataforma de recrutamento, um ATS, né? ATS é um termo de Application Tracking System. O termo mais americano, mas basicamente é isso que agora a gente lançou o módulo de admissão, mas o core começou com isso. Só que a gente não se posicionava assim, a gente achava que não era, e a gente ainda lutava para não ser. Só que depois a gente viu que, cara, não, a gente é um ATS, e a gente precisa atender as necessidades de um ATS. Então, e depois que a gente viu isso, que foi essa chave que virou em 2017, que a empresa começou a crescer pra caramba. E se a gente tivesse lento, eu lembro que a gente ia fazer alterações muito rápido. Porque o sistema era pequeno, eram poucas pessoas, ali nesse período tava eu e mais 3 devs, então a gente conseguia ter uma interação muito fácil e muito rápida. Mas certamente, se a gente tivesse, não, vamos começar com microserviço. Aí você já... Vamos desenhar aqui a arquitetura perfeita, qual é o banco de dados. Cara, eu não fazia essa primeira versão em 2 meses e meio nem a pau, sabe? Primeiro que o microserviço você tem que ter uma estrutura muito boa de monitoramento, service mesh, uma série de coisas que... E eu lembro, e é engraçado, a gente começou, dando um relato aqui, como eu já conhecia essa arquitetura, eu tinha trabalhado em lugares que usavam um microserviço. No começo eu comecei com microserviço. Eu falei, não, vou fazer um módulo de autenticação aqui, aí eu fiz um outro módulo de vagas, um outro módulo de busca de... Cara, só que eu lembro que na hora de fazer o deploy, eu falei, mano, eu tô fudido aqui, velho. Aí às vezes dava pau no negócio, eu não sabia direito, meu monitoramento não tava 100%, tava sozinho. Aí eu tomei a decisão de, velho, vamos largar microserviço, vou fazer um monolitão aqui, porque não é o momento. Só que eu dei sorte que eu percebi isso muito rápido. A tempo de conseguir juntar tudo de novo e tava bem no começo, assim, acho que tava na 2ª ou 3ª semana de desenvolvimento. E foi a hora, e eu dei um pouco de sorte ali, admito que não foi nada muito estruturado, fiz uma reflexão e aprofundei. Não, foi na sorte, foi assim, velho, isso tá me atrapalhando, vou juntar tudo no monolito. E depois eu vi que foi a decisão certa. Então, aquele momento era um momento de sobrevivência. Eu tava sem salário, minhas sócias estavam sem salário, a gente vendeu tudo, vendeu o carro, vendeu tudo para começar a empresa, e o dinheiro tava acabando e a gente precisava vender pelo menos para uma pessoa, cara. E senão o sonho ia morrer. Então eu não podia me preocupar com microserviço. Se o negócio ia gastar uma semana a mais, uma semana fazia diferença. Hoje pra Gup, gastar uma semana a mais para entregar um negócio mais robusto vale muito a pena, mas naquela época não. Então depende do momento da empresa, a arquitetura, só que depois, a partir do momento que você tem validado, fazer com o mínimo de organização já faz sentido. Aí eu acho que a gente já pode começar a entrar um pouco, talvez, aí é um pouco subjetivo também, porque qual é o momento, né? É difícil você falar qual é o momento que você tem que
começar a ter essa preocupação. Tanto é que hoje eu só sei qual foi o momento fazendo uma reflexão olhando para trás. Mas enquanto eu estava vivendo aquele momento, eu não sabia. Tanto é que eu não tomei a decisão de já fazer a coisa legal. A gente continuou no monolitão lá, só que eu sei o marco que é quando a gente começou a não poder mais trabalhar com uma qualidade não é má qualidade, a gente sempre teve preocupação com qualidade, com uma arquitetura não tão sofisticada, olhando para trás, o quanto que a gente perdeu e quanto tempo que a gente gastou por não ter, naquele momento, em 2017, ter tomado algumas decisões que a gente só foi tomar em 2018. Então, é só olhando para trás, então não é fácil. Então, quando eu falo assim, quando você achou seu modelo de negócio, quando você validou, beleza, vai lá e investe um pouquinho em arquitetura. Mas não é fácil você saber qual é esse momento, né? Então, aí depende da startup, depende do modelo de negócio, depende de uma série de coisas. Mas eu diria que quando você começou a escalar, você começou a ter vários clientes, começou a engrenar o comercial, aí por isso que tem que estar muito olhando para business. A pessoa que está liderando o time de tecnologia, ela não pode ficar só dentro de tecnologia. Então, quando você começa a ver, olha, o comercial começou a ter um pouco mais de facilidade aqui, esse pitch que a gente está fazendo aqui está funcionando, e aí talvez seja a hora de você, acho que agora vamos sentar aqui e desenhar uma visão arquitetural. E, óbvio, uma visão arquitetural que as grandes decisões possam ficar para o futuro. Então, sei lá, hoje a gente usa o MySQL, a gente sabe que o MySQL em algum momento a gente vai ter que migrar de banco, mas beleza, vamos escrever o código para que no dia que a gente puder mudar isso, não vai quebrar o sistema inteiro. Vou mudar só um pedacinho e vai poder migrar. Então, esse que eu acho que é o mais importante. Sim. Eu lembrei de duas coisas só antes da gente continuar. Uma aconteceu há pouco tempo, que era um pré-MVP de um projeto, e aí alguém do time criou uma issue que era sobre a solução de cache. Eu pensei, não, pera, vamos deixar muito mais pra frente pra pensar o que vai ser aqui, porque tipo, é um pré-MVP, não é nem o MVP. Então, claro, é difícil, mas tem algumas coisas que já dá pra, no início, a gente saber, cara, cache, a gente pode deixar um pouco pra depois, vamos pensar bem depois, né? E outra coisa que eu lembrei também, no caso da BrasilJS, que é muita gente até hoje, e essa é uma coisa recorrente nos últimos, 5 anos ou mais, muita gente descobre, né, na comunidade por acidente, ou, vai investigar, que o portal da BrasilJS é um WordPress, né? E aí muita gente vê, a BrasilJS usa um WordPress no portal, olha só, não sei o quê. E eu sempre faço questão de responder, não, sim, é um blog que tem textos, que tem lá umas imagens, precisa ter editoria, as pessoas precisam criar conteúdo. Qual solução? Fazer uma Node, uma específica? Tem outras soluções Node, mas cara, o WordPress resolve muito bem o problema. Não é porque é PHP que eu não vou usar, né? E também entra nisso, assim, né? De tipo, a gente não precisa de uma arquitetura gigantesca para rodar um portal que basicamente é um portal de conteúdo de textos, né? O WordPress o problema já está resolvido, né? Então, você não precisa gastar energia para resolver um problema que já está resolvido, né? Mas tem um lance nesse mindset que eu acho que é importante todo mundo. Aí eu acho que todo mundo de tecnologia, não só liderança, tem que ter esse mindset, que é focar em resolver problemas, não focar em tecnologia. Tem esse livro, Clean Architecture, que me influenciou muito. Ele fala que framework, banco de dados e até se é mobile ou se é web, isso é só detalhe. O que interessa é o business. O software só existe para resolver o problema de alguém, de alguma empresa, de uma organização, de pessoas, mas ele está ali para resolver o problema, para otimizar, economizar dinheiro, economizar tempo, ou tornar possível uma coisa que não é possível. Então, isso que é o que interessa. O software pelo software não serve para nada, ele tem que estar resolvendo um problema. Então, as pessoas têm que focar muito mais em resolver problemas do que, não, eu quero usar o framework tal. Framework é só um detalhe, daqui a pouco ele vai morrer. E se você ficar indo muito uma outra coisa que ele falava que eu achei muito legal, eu até reli, pra gente bater esse papo, eu reli alguns pontos, pelo menos os highlights que eu tinha botado no livro. Aí eu lembrei de um que eu gosto muito, que ele fala assim, os autores dos frameworks, eles vão vender quase que como um crente vende a Bíblia, porque ele acredita muito naquilo ali. Então ele vai mostrar pra você, ele vai te vender isso. Só que a gente tem que ter na hora que a gente vai escolher uma tecnologia, a gente tem que ser um pouco mais cético. A gente tem que questionar. Porque quem
as pessoas que defendem aquele framework, ele vai pegar um cenário que aquele framework atende perfeitamente. E você vai se impressionar. Caramba, esse framework aí, ó, ele apresentou os problemas e o framework soluciona os problemas, mas ele não botou vários outros problemas que o framework não resolve. Então, tem que ser cético, não pode se apegar a framework. Acho que nem linguagem, cara. Eu já trabalhei com muitas linguagens, tem as minhas de preferência, então a gente escolheu o JavaScript, TypeScript, né, esse mundo de Node e tudo, por um motivo, por uma razão racional, porque a gente chegou, tanto é que eu era de Python, e a gente chegou tomamos uma decisão racional de migrar para Node. A gente ainda não abandonou o Python, porque a parte de inteligência artificial e tudo, o Python atende muito bem, mas em outras questões o Node atendia muito melhor pra gente. Não que o Python não atendesse, mas diante do cenário, com o time que a gente tinha, com as habilidades, o Node atendia melhor. Então, foi uma decisão pragmática. Então, acho que a gente queria resolver o problema, né? Se eu fosse a pegar, eu era da comunidade Python, eu vestia camisa, eu tenho caneca, eu tô até sem a caneca aqui, eu sempre adorei Python, sabe? E se eu fosse muito apegado nisso, eu ia fazer o time, ia puxar para um negócio que poderia deixar a gente mais lento, sabe? Não lento de performance da plataforma, mas o time ia ter que aprender isso. Todo mundo sabia JavaScript, todo mundo sabia Node. Eu ia forçar todo mundo a aprender uma coisa, então se fez sentido naquele momento. Então acho que a gente tem que se apegar menos à tecnologia e sim a resolver problemas. Essa, pelo menos, é a minha visão sobre tecnologia, né? Não, com certeza. E o exemplo que eu dou também é, eu adoraria, há anos eu quero usar Rust em alguma coisa. Há anos. Eu não consegui ainda, porque, sabe, como é que a gente vai criar alguma coisa em Rust que não é, apesar dela ser bem específica para resolver, né, alguns tipos de sistemas, assim, não dá pra dizer que tem uma curva de aprendizado fácil, assim, né? Trabalho há muito tempo com software e olha, olhar as coisas de Rust, assim, dá um pouco, assim, de frustração, né? Porque, peraí, isso aqui, mas... Que é uma linguagem, uma abordagem diferente, né? Vários conceitos misturados e tal. Me parece ser muito legal, a linguagem está cada vez sendo mais adotada e tal. Mas não dá pra simplesmente... Uma coisa é brincar, né? Que nem tu comentou, no final de semana fazer um projeto pessoal, ou uma coisa muito pequena que tu vê, talvez o Rust aqui funcione. Vai lá e faz aquilo específico, né? Mas agora, né, escolher, vamos usar Rust para fazer qualquer coisa. E isso acontece muito, né? E aí tu falou de JavaScript, eu também aqui vou tentar sempre trazer esse lado, assim, né? E isso... acho que ficou muito latente, né, no JavaScript nos últimos anos e tal, esse absurdo de frameworks, de bibliotecas e tudo mais, e toda hora tem a nova biblioteca do momento, né, e eu sempre também, eu olho com cautela, assim, mas eu sou da geração anterior, assim, que fazia tudo com JavaScript na mão, né, então eu acompanho o crescimento desse ecossistema todo, assim, né, e tem coisas que de novo, é muito pela experiência, né, de saber... o que utilizar. Eu lembro que na época, hoje tem muita gente que diz, na época que era só colocar o jQuery era mais fácil, né? Mas na mesma época do jQuery, muita gente refutava o jQuery e não queria usar o jQuery porque era mais uma biblioteca, não sei o que. Então são ondas assim no desenvolvimento. Acho que o que vale é o que tu falou, né? Tem que resolver o problema, né? Muita gente hoje no mundo do JavaScript também, quando tem jQuery, as pessoas elas surtam. Mas como assim tá usando jQuery? Qual o problema? Qual o problema? Né? Tá resolvendo bem o problema, né? Às vezes até pode ser que, mas é que agora as grandes funcionalidades do jQuery já foram embarcadas aí pela plataforma web, né? Talvez realmente não precise, mas não faz diferença nenhuma, né? No final das contas. Sim. Não, eu acho que o apego a algumas tecnologias é um problema, e tem um amigo meu que ele foi o CTO de uma das empresas que eu trabalhei, e ele me ajudou, eu até mudei para São Paulo com a ajuda dele, então hoje a gente é amigo, e eu lembro que ele falava um negócio que cara, me marcou. Talvez ele nem lembre, mas ele me falou e esse negócio entrou na minha cabeça e eu lembro perfeitamente, porque o negócio, sabe quando alguém fala uma coisa, te abre, expande um horizonte, sabe? E é uma frase simples, mas que ele falou assim, cara, eu lembro que a gente tava procurando um banco de dados, trabalhava com Big Data lá no Hotel Urbano, lá no Rio, e a gente tava querendo ver um banco de dados super, cara, que é colunar, bizarro, assim. Aí ele fez uma pergunta assim, falou, mas você tá procurando a solução de um problema ou está procurando um problema para uma solução?
Porque a gente tava querendo usar o banco e a gente tava procurando um problema para aquele banco poder ser aplicado, sabe? E eu falei, nossa, velho, ele me deu assim, eu fiquei, velho, não sei, não soube responder. Eu falei, cara, eu parei para refletir depois, cara, isso eu lembro que eu voltei para casa, tava no metrô, assim, falei, velho, acho que realmente eu tô indo pegando um banco de dados, eu tô com tanta vontade de usar esse negócio em produção que eu tô inventando problemas para ele, sabe? Então, isso marcou muito, cara, e me influenciou muito nas tomadas de decisão a partir daí, cara. E hoje, realmente, cara, eu falei assim, cara, qual que é o problema e, pô, qual é a forma mais rápida e boa e fácil de manter que resolve esse problema, sabe? Então, linguagens novas e tal, a gente tem que sempre ter muita cautela. Eu adoro conhecer linguagem nova, só que muitas... eu lembro que eu tive que resolver um problema com Scala. E aí eu falei assim, cara, eu era doido pra trabalhar com Scala, eu tava ainda com aquele mindset de, velho, quero aplicar Scala em algum lugar. Mas a gente usava Python lá pra tudo no time. Aí eu lembro que o Python não tava dando problema lá, a gente usava Spark, que é uma software de computação distribuída, e a gente precisava resolver um problema que o Python não tava, porque, cara, tava lento, tinha problema de performance e tudo, e a gente simplesmente reescreveu um Scala e o negócio bombou, caiu menos da metade do tempo. Aí eu falei, porra, beleza, a gente aplicou realmente. Era uma ferramenta que ela era feita para aquilo, ela era boa, e a gente escreveu um monte de coisa errada, porque eu não tinha um conceito de funcional muito enraizado na minha cabeça. Então, eu basicamente apliquei o meu Python dentro da linguagem Scala, sabe? Mas mesmo assim resolveu, depois a gente foi refatorando, a gente foi ganhando um pouquinho mais de... Mas eu lembro que aí nesse dia eu fiquei satisfeito. Falei, não, cara, beleza, eu apliquei Scala real para uma coisa que o Scala é bom, e ele resolveu melhor do que a linguagem padrão que a gente estava usando. Então... Pô, pessoal, se tiver gente de Python vai me xingar, né? Que eu falei que troquei Scala Python, agora eu falei que troquei JavaScript. Gente, eu amo Python, não é isso não. É que eu gosto de resolver problema. Então, cara, eu acho que é muito nessa linha, assim, tem que tomar muito cuidado pra gente não casar com um framework, casar com uma tecnologia e querer caçar onde aplicar ela a qualquer custo. Eu já vi pessoas que mudam de emprego, cara. O cara trabalha num lugar legal e vai para outro que às vezes assumindo um risco por causa de uma linguagem que é hype, sabe? E vai lá e troca de emprego, às vezes se arrepende. Já aconteceu no meu histórico aí, amigos, pessoas da GUP já acabaram tomando esse tipo de decisão e depois se arrependem. Então, não acho que tem que ter apego. Deixa essas tecnologias para você estudar, para você ter uma caixa de ferramenta robusta, para na hora que você vê um problema, você fala assim, ó, tem aquela tecnologia lá que resolve bem aqui, então vamos aplicar. Acho que tem que ser um mindset mais ou menos nessa linha, né? Sim. E uma curiosidade aqui, Robson, tu falou hoje toda a parte, o que vocês estão usando com TypeScript, assim, no back-end, no front-end, tudo que for código JavaScript é com TypeScript, como é que é isso? O back-end e o front-end, hoje a gente usa React no front-end, e no back-end Node, né? Mas tem algumas coisas legadas que ainda estão em JavaScript, mas a tendência é que códigos novos já venham sempre em TypeScript. Alguns códigos, algumas coisas a gente refatorou já do antigo, mas a gente tem uma filosofia de se tem um pedaço do código que ninguém dá manutenção, não dá problema e não dá nada, ninguém mexe, deixa lá. Agora, se alguém for encostar, já bota num padrão novo. Então, se a gente for, sei lá, cadastro de usuário, tá quietinho lá, tá desde o começo da GUP e ninguém mexe. Agora, se alguém precisar de fazer alguma feature nova lá, aí já tem que refatorar e aplicar o padrão novo. Então, a gente criou uma visão arquitetural nova e a pessoa escreve ela em TypeScript. Então, aí tudo depende também do tamanho desse refactory, né? Dependendo, não faz tanto sentido. Às vezes é só fazer uma manutençãozinha pequena ali, e é uma coisa que a gente mexe pouco, a gente aí não faz muito sentido. Mas sempre que é alguma coisa que vai começar a ter mais manutenção, que é do legado, a gente vai lá e refatora, e a gente conseguiu já botar. Agora, em porcentagem, assim, eu não levantei esse número. Mas basicamente tudo que é novo nos últimos meses, a gente está sempre escrevendo TypeScript. O time gostou bastante, foi uma decisão do próprio time. Eu sempre essas questões de linguagem, se for uma coisa muito radical, migrar de JavaScript para TypeScript é uma migração menos radical, né? Então aí o próprio time tomou a decisão. Obviamente o que eu sempre faço é dar uma como que eu posso dizer, uns alertas, uma mentoria assim, ó, galera,
toma cuidado com isso, faz sentido e tal. Se vocês estão confortáveis com isso, vambora. E o time fez um comitê e tudo e tomou a decisão. Agora, se for uma linguagem, uma mudança muito radical, sei lá, a galera quer usar Elixir, ou Elixir, não sei qual que é a pronúncia correta. Aí eu falei, opa, peraí, vamos conversar. A gente vai ter que contratar pessoas depois, vai ter que manter isso em código depois, a gente vai ter que treinar mais pessoas do time nisso. Então calma aí, porque isso envolve coisas a mais. Então um time que já TypeScript foi. Então hoje, só o legado que é JavaScript, qualquer coisa nova de back-end TypeScript e front-end TypeScript.